Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a esse vídeo. Você chegou no canal Diário de André e Andréia, um casal cristão mostrando a sua rotina através de vlogs. Eu tava morrendo de saudade de gravar, gente. Aconteceram algumas coisas e eu deixei de gravar. Nem sei quanto tempo eu fiquei sem vir aqui mostrar a nossa rotina para vocês, e eu tô tentando retomar aí, né, as gravações. E eu tô aqui num parque da minha cidade, Parque Francisco Riso, um parque lindo, maravilhoso. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho, o mês do meu aniversário. Dia 18 de junho eu completarei, em nome de Jesus, 50 anos, meio século de vida. Meu Deus, graças a Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado, graças a Deus. E é isso, meus amores, eu vou registrar para vocês alguns momentos do meu dia. Eu acho que eu vou fazer um vlog da semana, é isso, vou começar aí com o pé direito, fazendo um vlog da semana para vocês, gravando um pedacinho por dia da nossa rotina. E uma das minhas metas é acordar mais cedo, tentar acordar mais cedo e cuidar mais da minha saúde física e mental, né? A gente veio pro parque, a Cássia está aqui comigo, viemos pro parque fazer uma caminhada matinal. Eu acordei 5h30 da manhã, tomei aquele banho, pedi para Papai do Céu consagrar água de chuveiro para me dar muita coragem, porque essa fase de climatério não é fácil. Eu tô aqui na luta, na batalha, para não me deixar levar pelos sintomas do climatério. E essa saída de casa pela manhã para fazer uma caminhada no parque, eu creio que vai me ajudar muito, tá bom? E vocês vão acompanhando aí conforme as coisas vão acontecendo nessa semana, tá? E se você gostar desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar aquele like topado pra gente, de se inscrever no canal, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo e de compartilhar para que possamos alcançar mais e mais mulheres que estejam também nessa fase difícil e mais famílias, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe e vamos com a gente!
Bom, meus amores, aproveitando que hoje eu tava no centro do Imbu, eu aproveitei e passei na farmácia para comprar esses 2 suplementos aqui, ó. O Lavitan 50 mais mulher e o ômega 3. Eu fui orientada que esses 2 suplementos unidos, eles irão me ajudar nesse período aí do climatério, né? E vamos ver. Eu vou começar a tomar hoje e vamos ver, conforme eu for tendo resultado, eu falo pra vocês, tá bom? Eu compartilho com vocês. Então, torçam para que dê certo, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Os piores sintomas que eu estou sentindo, né, é o cansaço mental, o desânimo, angústia, né, nesse período aí. Eu ainda menstruo, então principalmente na semana, né, que eu estou menstruada, eu sinto essa queda, né, essa oscilação de hormônio aí, e quando a menstruação acaba também, vem o desânimo, vem a frustração, vem a angústia, tá? Vem a falta de apetite. Então eu vou usar esses 2 suplementos, o ômega 3 e o Lavitan 50 mais mulher, pra tá tentando driblar aí esses sintomas e me sentir melhor, me sentir pelo menos mais animada, né? Pra fazer o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, porque afinal de contas, o climatério ele não é uma doença, mas a gente tem que saber lidar com ele, né? Senão acaba mexendo com o psicológico da gente, né? E isso eu não quero, claro. E além disso também, a minha fé tem que estar em alta, eu tenho que estar buscando alimentar a minha vida espiritual também, que nada mais é do que um suplemento para fortalecer o meu espírito, a minha alma, né? E, consequentemente, a minha mente e o meu corpo. Eu creio nisso. Vocês viram aí que eu comecei hoje essa caminhada no parque, que eu creio que também, somando com essas outras coisas aqui, vai contribuir também, né? Para minha saúde nesse período difícil, porém inevitável, que eu vou ter que passar, e um dia ele vai passar, tudo isso vai passar. Então por isso que eu tenho que me manter o quê? Equilibrada, mente, corpo e espírito, para que eu consiga ultrapassar aí essa fase da minha vida com mais tranquilidade e equilíbrio, não é isso? Então tá bom, então vou começar a fazer as minhas tarefinhas aqui em casa. E enquanto vocês me acompanham na minha rotina, eu vou ler para vocês, vou dar continuidade na leitura do livro O Estudo do Apocalipse. E no vlog passado, eu comecei a ler a respeito do juízo final após o milênio. E nesse vlog, eu vou terminar de ler a respeito desse assunto. Peça a Deus a certeza da sua salvação, pois está determinado, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O mar que entregou seus mortos não é o mar de água salgada que conhecemos, não, pois este já terá fugido juntamente com a terra. Este mar, a morte e o além,
são os mesmos, isto é, eles são o Hades. O Hades é o reino dos mortos. Significa dizer que todo o mundo da morte é abrangido quando lemos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É errado pensar em dimensões de espaço, no caso da morte e do Hades, pois eles são, na verdade, um poder. E este poder sofre a mesma sorte dos demais poderes inimigos de Deus, ou seja, vão todos para o lago de fogo e enxofre. Já o lago de fogo é a segunda morte. É a morte que não mata. O Senhor Jesus menciona isto 3 vezes, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O pior de tudo é o versículo que diz: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Em outras palavras, uma vez conferido que o nome de cada um não estava registrado no livro da vida, então todos irão para o mesmo lugar onde já se encontram o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios, a morte e o inferno. O lago de fogo e enxofre, onde a morte não tem poder para matar, pois ela mesma também se encontra lá. A hora dessa segunda ressurreição e julgamento é pouco antes da criação de um novo céu e uma nova terra. Diante do grande trono branco, realiza-se a última ação jurídica do Senhor Jesus Cristo. O que segue agora é um novo céu e uma nova terra. Vamos agora ler a respeito do julgamento do galardão. Antes de entrarmos no próximo assunto, vamos fazer uma avaliação do julgamento do galardão. Dele participarão apenas os da primeira ressurreição. Depois do arrebatamento e antes do milênio, todos os vencedores serão levados diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo para serem julgados segundo o bem ou o mal que tiverem praticado. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo e falando aos cristãos em Corinto, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa passagem está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Apesar de não se decidir aqui sobre a eterna salvação ou a eterna maldição, mas sobre o galardão, ainda assim será um dia de muitas surpresas. Muitos que têm pensado que irão receber algum galardão, não receberão nenhum. E aqueles que não esperam nenhum, provavelmente receberão muitos. Quem pode saber o que aguarda este dia? Somente aquele que sabe todas as coisas e que pesa as almas. Contudo, sabe-se que o galardão está reservado para aqueles que guardaram suas vidas de qualquer contaminação pecaminosa. E será revelado sobre qual fundamento temos nós edificado a nossa vida, como diz o apóstolo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 15. O julgamento do galardão é tremendamente sério, pois quando estivermos sendo conduzidos à presença do nosso Senhor, para ser julgada a obra do nosso corpo físico e espiritual, então será manifesto o bem ou o mal que cada um cometeu. As coisas certas e erradas que fizemos estarão sendo julgadas, mesmo aquelas que tentamos esconder. E a partir daí, receberemos ou não o galardão. Não se trata do julgamento da nossa salvação, mas dos direitos e privilégios do qual participaremos por toda a eternidade. Pensemos, por exemplo, sobre a prestação de contas dos talentos emprestados pelo nosso Senhor. O que fizemos com o dinheiro que Ele colocou nas nossas mãos? Usamo-lo para a salvação de almas e para o crescimento do reino de Deus, ou usamo-los para o nosso próprio benefício e dos entes queridos? O que fizemos com o talento musical que nos foi emprestado? Usamo-lo exclusivamente para a glória do nosso Senhor ou para a nossa própria glória e louvor? A oração e ao jejum foram feitos em favor da igreja, do pastor e daqueles que não conhecem a salvação, ou foram feitos exclusivamente para a salvação dos nossos entes queridos? Satisfazemos a fome dos famintos? Visitamos os enfermos e os presos? Vestimos os que estavam nus? O que fizemos para o bem dos órfãos e das viúvas? Enfim, creio que estará sendo pesado o bem que cada um de nós fez ou deixou de fazer, especialmente em relação ao reino de Deus nos corações. Bom, meus amores, minhas tarefas dessa segunda-feira foram essas. Aí eu tirei a tarde para descansar e agora a gente está indo para a igreja e vou deixar o André falar um pouquinho com vocês. Faz tempo que ele não fala com vocês, né? Fala oi, Teco. E aí, pessoal? Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Graças a Deus aqui com a gente tá ótimo, como sempre, né? As lutas vêm, mas isso faz parte para nos fortalecer a cada dia. Então é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, a nossa rotina de segunda-feira foi essa. E em nome de Jesus, amanhã tem mais uma rotina de terça-feira, tá bom? Pro vlog da semana. Vou mostrar um pouquinho do percurso para vocês. Bom dia, meu povo lindo, manhã de terça-feira, graças a Deus. Estamos aqui tomando nosso café. Bom dia, Teco. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus, com a gente aqui está tudo ótimo. E vamos em frente.
porque Deus é com a gente. Estamos aqui tomando nosso café e nos preparando para mais um dia, em nome de Jesus. Daí vocês vão acompanhando aí também o que vai acontecer por aqui nessa terça-feira. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos continuar a leitura a respeito do novo céu e a nova terra. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Bom, meus amores, vocês viram aí um pouquinho da rotina da nossa terça-feira. Agora eu tô aqui no ponto esperando o ônibus para ir para casa de Deus. E amanhã vocês vão continuar acompanhando a nossa rotina. Bom, meus amores, o tempo hoje está assim, lindo, maravilhoso, porém friozinho e ventando. O bom disso tudo é que as roupas vão secar mais rápido. Bom, gente, cheguei em casa, fui estender as roupas que eu coloquei para bater ontem à noite, e a máquina já me entregou hoje bem cedinho. Então, assim que eu cheguei, fui colocar no varal e olha que gostoso. As roupas balançando no varal. Eu amo ver isso, e vocês? Aqui na máquina tem mais roupa de molho, roupa de serviço do marido, que no finalzinho da tarde eu vou colocar para bater. Continuando a leitura a respeito do que está escrito em Apocalipse 21, do 1 ao 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom dia, meu povo lindo. Quinta-feira por aqui. Bom dia, Teco. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus com nós aqui tá ótimo, como sempre. Aqui agora são 6h25 da manhã. Estamos na rua, já fazendo o nosso trabalho evangelístico, dando a nossa oferta para o Senhor Jesus. Vamos ficar nesse trabalho até por volta mais ou menos de umas 9h30 da manhã. Ainda está escuro aqui. Estamos aqui na Praça Central de Embu das Artes. Eu ia até filmar para vocês, que eu gosto tanto de mostrar para vocês a praça, só que tem uns funcionários ali trabalhando, não vai ter como filmar agora. Mas fica com a gente em mais um dia, acompanhando aí o nosso vlog da semana. E a gente vai registrando para vocês as coisas conforme forem acontecendo por aqui. Então, vamos lá para mais um dia. Vamos, Teco? Vamos embora. Bom, meus amores, chegamos da rua, já fiz algumas coisas por aqui. O André lavou a louça quando a gente chegou. E conforme eu fui fazendo as coisas aqui na cozinha, eu fui lavando mais. E a Cássia já havia secado a louça que ficou de ontem para hoje no escorredor. Daí o André lavou. E conforme eu fui fazendo as coisas aqui na cozinha, eu já fui lavando e já fui deixando no escorredor para manter a pia organizadinha, né? E depois a Cássia vai guardar quando ela sobrar um espaçozinho no trabalho dela, que ela tá trabalhando de casa. Então ela vai guardar. Então eles estão me ajudando bastante nisso, porque eles perceberam que essa ajuda com a pia, com as louças, tem aliviado um pouco o meu cansaço. Nessa panela eu estou cozinhando milho, que eu sou apaixonada por milho cozido, para o cafezinho da tarde. Já fiz uma salada de acelga, já está prontinha para quando eles sentirem fome. É só pegar as marmitinhas na geladeira, que já tem pronta, e comer. E aqui, batata doce cozida, temperada. Eu descasco ela e corto em pedacinhos pequenos, tempero, né, daquele jeitinho que a gente gosta, com cebola, cheiro verde, sal, e deixo cozinhando até amolecer e secar a água. E aqui no forno estou preparando um bolo de tapioca para o café da tarde também. E agora eu vou dar uma varrida nessas duas salas, nessa daqui e naquela ali. Só uma varrida básica no chão e tirar um pozinho rápido das superfícies. Vou trocar esses suplás. Olha que bonitinho, fui eu quem fiz, gente. E esse daqui principalmente, ó, já tá com uma manchinha de café aqui e aqui, ó. Então isso significa que eu já tenho que tirar para lavar. Vou fazer a primeira lavagem neles e vou aproveitar forrar alguma outra coisa aqui nessa mesa. E ali no sofá estão as roupas que eu estou recolhendo do varal, tô colocando ali para quando eu tiver um tempinho dobrar e guardar. Tudo se fez perfeitamente novo para a habitação de Deus com os seus filhos queridos. Depois de ver um novo céu e uma nova terra, o apóstolo vê também a cidade santa, a Nova Jerusalém. É extremamente importante notarmos que o nome Jerusalém sobrevive a todas as catástrofes de juízos. E por quê? Porque a história de Jerusalém é a história da imensurável fidelidade de Deus. Jerusalém significa fundação da paz. Lá, além do Senhor Deus ter habitado, Ele também fez paz conosco através do sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Abraão esperou por ela, como está dito:
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10. Deus mesmo preparou essa cidade para todos os seus filhos, como está escrito em Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Também o nosso Senhor prometeu aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí, pessoal? Chegou aqui uma encomenda. Vamos ver o que é. Eu comprei para a Teca. Vamos ver se ela vai gostar. O que é mesmo? Um colete. Não é um colete à prova de bala, não. Olha que ideia. Você que entende de roupa. Olha, pega. Bom, gente, esse coletinho aqui, ó, de repente você vai usar uma calça mais apertada, aí pra não ficar aparecendo tanto, né, a parte traseira, assim, daí a gente veste com uma calça jeans, por exemplo. Você quer usar uma camisa por dentro da calça e você quer que fique algo mais discreto, daí você pode usar o colete. Ele é compridinho atrás, ó, e eu creio que vai ficar legal. A gente comprou na Shopee, né, amor? É. Deixa eu mostrar aqui. Parece bom, né? O pano, né? Deixa eu tirar aqui. Parece bom o tecido. Ó, ele vem com essa imitação de bolso. E tem um botão. Eu comprei GG para ficar bem confortável. Na parte de trás ele tem essas costuras aqui. E eu creio que vai ficar bacana. Que eu tenho duas calças jeans semi-novas e eu gosto de usar a camisa por dentro da calça. E eu creio que o colete vai fazer com que o look fique mais discreto, né? Fique mais comportadinho. Retomando a leitura. Por isso o autor aos Hebreus escreve em nome de todos os santos, dizendo: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Será que o leitor tem a mais absoluta certeza de que pela fé já pode contemplar a cidade onde vai passar toda a eternidade? A Nova Jerusalém não se trata de uma fantasia ou de um conto de fadas. Ela já é uma realidade para aqueles que têm vivido uma fé viva no Deus vivo. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui com a gente tá tudo bem. Mais um dia se inicia e vamos em frente. Bom dia, meu povo lindo. Manhã de sexta-feira, 5h40. Estamos indo a mais um trabalho evangelístico. Tá friozinho aqui em São Paulo.
Chegou a hora de tirar os casacos do guarda-roupa para usar. O inverno está se aproximando, já está dando grandes sinais, mas é bom assim, graças a Deus. Acordamos bem, com saúde, com disposição, graças a Deus, e vamos à luta. E vocês vão acompanhar a rotina de mais um dia da nossa semana, tá bom? Então, vamos lá, Teco? Bora, pessoal. Bora, filho. O dia já tá iniciando já. Bom, meus amores, agora são 7 horas e 48 minutos. Já fizemos o trabalho evangelístico de hoje, graças a Deus. Chegamos em casa, tomamos um café, comemos um pastelzinho, fazia tempo que a gente não comia. Tem uma lanchonete aqui no bairro que vende um pastel muito bom. Então, nosso café da manhã de hoje foi esse. E agora a gente está descendo ali no bairro. Eu vou passar no acolhimento da UBS para saber como que os meus hormônios estão, né? Se eu estou próxima da menopausa mesmo ou não. Então, para marcar a consulta com a médica é um pouco difícil, porque tem uma data específica do mês para marcar. Se passar, a gente não consegue, a agenda fecha. Então, mas tem o serviço de acolhimento, que é passar com a enfermeira olha os exames da gente, ela consegue ver, né? E dependendo do caso, ela mesma marca a consulta pra gente com a doutora, né? Então eu vou resolver isso pra não ficar protelando. E quando eu sair de lá, quando nós saímos de lá, o André vai fazer o trabalho dele e eu vou fazer minhas tarefas em casa. Eu já deixei a máquina funcionando na hora que eu acordei. Eu acordei hoje, era 4h15 da manhã. Já fui ligar a máquina, que a roupa estava de molho de ontem. E eu vi agora que ela já terminou de lavar. Quando eu chegar, eu vou estender a roupa branca e vou bater as roupas que já estão de molho nos baldes, o restante, né, para encerrar hoje a lavagem das roupas da semana, graças a Deus. E vou fazer um almoçozinho fresquinho. Eu tô com feijão preto de molho que eu deixei ontem à noite e uma mistura descongelando. Vou fazer comidinha nova hoje, porque eu gosto de deixar sempre marmita abastecida no congelador, para na hora de uma emergência que eu não conseguir cozinhar, aí eu já tenho comidinha pronta no congelador. Eu gosto sempre de fazer isso. E daí vocês vão acompanhando aí as coisas conforme elas forem acontecendo na nossa rotina de sexta-feira, tá bom? Então vamos lá. Bom, meus amores, o almoço já está praticamente pronto. Aqui tem um peito de frango frito. Aqui, berinjela refogada. Nessa panela aqui, o arroz integral está quase saindo a pressão. E aqui eu fiz um chá, porque tá friozinho, eu fiz um chá de erva doce. Aqui na panela eu tô cozinhando um feijão preto com linguiça e bacon. Ele já tá praticamente cozido, só que eu tinha esquecido de colocar o sal, então eu coloquei agora e vou deixar mais 30 minutinhos para ele pegar o gostinho do tempero. E aqui eu tenho
salada de alface e a selga. Já tá temperadinha. E eu vou preparar um pão pro café da tarde. E tem loucinha para guardar, mas essa é a função da Cassi. E tem loucinha para lavar, que essa é a função do André. Então, na hora do almoço, quando ele vier almoçar, ele aproveita e já lava essa loucinha aqui. E a Cassi, no intervalozinho do trabalho dela, ela vem e guarda aquela ali que já tá lavada. E aqui, o aspirador robô, enquanto eu tô ajeitando as coisas aqui na cozinha, ele tá dando uma aspirada no chão pra mim. O tempo hoje tá bem nublado e frio, mas tá gostoso. Na minha opinião, tá gostoso para trabalhar, esse friozinho. A máquina está se preparando para enxaguar essas roupas vermelhas. Já tem lençóis de cama, toalha de banho no varal. Então, assim que a máquina liberar, eu vou colocar essas roupas brancas para tá fazendo uma batida rápida, porque ela tá de molho. No Vanish, um pouquinho de água sanitária e sabão de coco líquido. Agora eu vou dar uma organizada básica aqui na sala e vou continuar lendo para vocês, tá bom? Quando o Senhor Jesus diz: "Eis que faço novas todas as coisas", Apocalipse 21:5, significa dizer que ainda hoje Ele quer fazer a sua vida totalmente nova. Ele não está falando em termos estéticos de torná-lo mais magro ou mais gordo. Ele está falando em trocar todo o seu interior, ou seja, tudo aquilo que vai permanecer eternamente, a sua alma e o seu espírito. Bom, meus amores, a lavagem de roupa da semana terminou, graças a Deus. Finalizei agora com a roupa branca. Já desliguei a máquina. E a partir de segunda-feira começa tudo outra vez. Mas batalha vencida com as roupas essa semana. Aqui no chão eu deixo essas caixinhas para ir separando as roupas por cores, por categoria. Mas ó, ainda ficou esses aqui ainda para lavar. O tapete do quarto da Cassi, um tênis meu, os suplás e 2 tapetes que eu tirei do meu quarto. Mas enfim, vai ficar para semana que vem mesmo. E eu acho bacana deixar essas caixinhas assim, ó. Eu tinha elas guardadas aqui, mas eu falei, eu vou colocar elas para usar. Tem que ter alguma finalidade para elas. Então é isso, eu deixo elas aqui na lavanderia. Eu tenho um cesto de roupa no banheiro, que a gente vai tirando, conforme vai sujando, vai deixando lá. Mas quando chega o dia de separar para lavar, eu vou separando nessas caixinhas aqui, ó, por cores e por categoria. E graças a Deus, missão cumprida aí com as roupas essa semana. Os varais estão cheios, ó, os lá de trás também, ó. E graças a Deus, o tempo tá nublado e vai secar quando quiser, né? Mas enfim, hoje ainda é sexta-feira. Até segunda-feira, aqui ó, é coberto, né? A roupa fica protegida contra a chuva. E quando for lá pra segunda-feira, já tá na hora de recolher elas. E aqui está o Dudu. Né, nenê? Vem cá com a mãe. Dudu. Dudu. Tá comendo, é? O bico tá sujo. Tá comendo, né, meu amor? O que você tá olhando aí? E o tempo continua nublado, graças a Deus. Eu acho lindo o tempo assim, tranquilo, nos faz olhar para dentro da gente e refletir, né? O quanto é bom ter paz.
Bom, gente, já almoçamos. A Cassi guardou toda aquela louça que tava no escorredor. E essas aqui são as louças que eu sujei quando eu tava fazendo comida. O André terminou de almoçar e ele já veio pra cá e já fez a parte dele, ó. Lavou e deixou no escorredor. Pra quem guardar? A Cassi. Assim que sobrar um espaço do trabalho dela, ela vem aqui e guarda. Pra gente poder manter a pia sempre em ordem. A massa do pão está descansando aqui na panificadora. E mais tarde a gente vai ter pão novinho, quentinho pro café da tarde de hoje e pro café da manhã de amanhã. Bom, gente, eu preciso apresentar para vocês os novos moradores da casa. Essas crianças lindas. Foi Papai do Céu que nos trouxe, nos deu de presente. Eles pertenciam a um casal de amigos que foram embora para outro estado e não puderam levá-los. E eles vieram morar com a gente. Eles não são hóspedes, tá? Eles são da casa mesmo. E deixa eu apresentar para vocês. Esse daqui é o Nick. Já é um senhorzinho de 11 anos de idade. Essa aqui é a Zoe, uma menininha de 5 anos, 5, 6 anos. E aquele lá, ó, é o Billy. Um senhorzinho também de 10 anos de idade. São 3 pinchers, amáveis demais, maravilhosos. Então eles vieram para somar com a Minnie, com a Mora. A Mora tá aqui, ó. A Minnie tá lá na caminha. Com o Dudu, com o Frajola e com a Miquinha. Então agora são 8 pets que eu tenho aqui em casa. 8 pets. Essa aqui, ó, é a miniatura, a caçulinha Zoe. Fala oi pro pessoal. Oi, gente, eu sou dengosa, sou briguenta, sou dominadora, porque eu sei que eu sou a caçula da turma. Então, eu penso que sou eu que mando, né? Né, Nick? Então é isso, gente. As novas crianças da casa vieram para somar, para alegrar. E olha, essa sala aqui é praticamente deles. Eles dormem lá no quarto deles, junto com a Minnie e com a Mora. Mas durante o dia eles ficam aqui na sala. Eu procuro manter o sofá sempre forrado. Agora mesmo eu troquei. Uma vez por semana eu troco os forros do sofá, né? E porque eles vão lá para fora, suja a patinha, entra, e eu não proíbo eles de subir no sofá. Aqui é o cantinho deles. É um cantinho que ficou aí separado, né? À noite ou durante o dia mesmo, a gente deita no sofá para assistir uma televisão, para descansar um pouco, e eles estão sempre com a gente. Eles sobem no sofá, eles deitam com a gente. Então, pra gente não tem problema nenhum com isso. Essa escadinha e aquela ali veio quando o Nick, a Zoe e o Billy vieram, porque principalmente o Billy, né? Ele é bem pequenininho, então ele tem dificuldade de subir no sofá e essas escadinhas ajudam ele. E a Zoe também. A Zoe, para descer do sofá, ela pula, mas para subir ela tem dificuldade por causa do tamanho dela, então precisa da escada para estar ajudando ela nisso. Mas é isso. Vocês gostaram das crianças novas? Olha só como o Billy é pequenininho também. Deixa eu mostrar de perto para vocês. Olha o tamanhinho dele também. Ele é um pouquinho só maior que a Zoe, mas ele é pequenininho também. Bem pequenininho. Olha só. Ó, ele desce a escada. Vem, neném. Tá longe, né? Ele desce a escada, ó, pra ir pro chão, tá vendo? E é isso. O Nick, ele tem essa cara de bravo, mas ele não é bravo, viu, gente? Ele tem uma personalidade forte, mas ele não é bravo. Quando ele chegou aqui, ele chegou meio desconfiadinho, então a gente fez de tudo pra ganhar a confiança dele. Ele só não gosta muito de colo, mas de vez em quando ele vem. Ele deixa a gente pegar ele no colo. Ele tem a personalidade mais ou menos parecida com a do Dudu. Mas a gente respeita o tempo dele, mas ele é maravilhoso, amoroso, protetor. Ele tá muito próximo de mim, então ele me protege. Aonde eu tô, ele tá.
Então eles são maravilhosos, cada um com uma personalidade diferente. O Billy é o mais dengoso da turma. A personalidade dele é totalmente diferente da do Nick. Ele é muito dengoso, muito sensível, né? Ele chora querendo alguma coisa. Ele fala com a gente através do olhar e do choro. Então a gente tem que decifrar o que ele tá dizendo quando ele tá olhando pra mim e chorando. Eu tenho que decifrar o que ele tá querendo dizer, né? E aqui tá a Amora da mamãe maravilhosa. Elas aceitaram bem, eles três, viu? Porque elas já são acostumadas a receber os hóspedes, né? Elas são as anfitriãs da casa. Então, quando chega criança assim, elas não estranham muito. E elas perceberam que eles três vieram para ficar, vieram para somar na família, né? Então elas já agregaram eles para a família, graças a Deus. E é isso. Agora eu vou lá pro meu quarto, que o meu quarto ainda tá bagunçado, ó. Deixa eu mostrar para vocês a realidade do meu quarto. Eu tirei bastante coisa do baú para organizar a sala e algumas coisas eu fui colocando aqui em cima da cama. Eu troquei já o lençol da cama essa semana, então não vou trocar hoje. O que eu vou fazer? Eu vou apenas organizar. Vou guardar cada coisinha no seu devido lugar e vou organizar. Ontem eu aspirei o chão do quarto, então hoje não vai ter necessidade de aspirar. O aspirador tá carregando aqui, ó. Porque depois eu vou colocar ele no guarda-casse pra aspirar lá, pra dar um tapinha lá, né? E é isso. Aí depois que eu terminar aqui, aí eu encerro as minhas tarefas de hoje. Que eu preciso descansar, né? Que desde as 4:30 da manhã eu tô acordada, então eu preciso descansar um pouco. Tá bom? Mas vamos lá, vamos arrumar esse quarto comigo. De fato, para que uma pessoa possa morar na Nova Jerusalém, ela precisa ser uma nova criatura, isto é, ela tem de nascer de novo. E isto não é simplesmente uma mudança de religião ou de costumes, mas um giro de 180 graus nos pensamentos e no comportamento. Este novo nascimento é tão importante que o Senhor Jesus foi enfático quando falou a um dos principais religiosos da época. Bom, meus amores, quarto organizado. Nossa cama agora, gente, ela fica bem funcional. Porque se a gente sente um cansaço durante o dia e quer dormir, terminou todo o serviço, mas tá aquele friozinho e tem aquele tempinho pra tirar um cochilinho gostoso, a gente vem pra cama. Então eu tô forrando ela só basicamente mesmo, que é o lençol de elástico, as fronhas normais mesmo que a gente usa. Aqui atrás dos travesseiros ficam os nossos pijamas. Lá o pijama do André, aqui o meu e os cobertores da gente, né? Aqui tá o meu edredom e lá tá o cobertor do André agora pro inverno. Porque à noite, de madrugada, às vezes eu sinto muito calor. E se a gente estiver coberto junto com o mesmo cobertor, fica oscilando, sabe? Às vezes muito calor, às vezes frio de madrugada. E eu acabo puxando o cobertor do André e descobrindo ele. Então a gente tá usando essa estratégia. A gente coloca cobertores separados. Nada impede da gente ficar juntinho à noite, mas nada melhor do que dormir tranquilamente sem ter aquele puxa-puxa incomodando quem tá dormindo, né? Então a gente teve essa ideia. Eu fico com o meu edredom e ele fica com o cobertor dele. E caso a gente sinta muito frio, tem esse grandão aqui de reserva. Quando esfria demais, a gente pega ele e joga por cima da gente. Então é isso, meus amores. O quarto tá organizado. Já organizei o baú. Ali naquela caixinha tem um pouquinho de roupa para passar, mas é coisa mínima. Já fechei a janela, porque agora são
13 horas e 15 minutos, mas tá friozinho, sabe? Aquele dia bem friozinho, tranquilinho. Então já tá na hora de fechar a casa já, né? Graças a Deus. Então agora eu vou fazer um chazinho e vou aqui pra sala ficar com as crianças, descansar um pouquinho a cabeça, que já tá batendo aquele cansaço. Vou fechar aquela janela ali também, para a sala ficar mais aconchegante. E eles todos estão tranquilinhos aqui, descansando também, ó. A Mini tá aqui, a Mora ali, o Billy desceu do sofá, a Zoe, ó, tá dormindo tranquilinha, e o Nick ali, ó, naquela outra caminha também, dormindo tranquilinho. Agora eu também mereço um bom descanso. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Bom, meus amores, mais um dia começando por aqui, sábado. Enquanto vocês vê aí eu fazendo as minhas tarefas, eu vou continuar lendo para vocês o livro. A maneira tão incisiva do nosso Senhor falar mostra claramente que o novo nascimento é uma condição para se entrar e viver eternamente no reino de Deus. Por outro lado também, quando Deus faz novas todas as coisas, é porque Ele quer acabar definitivamente com o passado pecaminoso de cada um. Ele mesmo nos adverte quanto a isto, dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa passagem está em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, e em seguida ele diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Assim, quando nos arrependemos dos pecados cometidos, o nosso Senhor não somente perdoa, mas também os lança no seu mar de esquecimento. Isto é gloriosamente tremendo e maravilhoso. E da mesma maneira que Ele faz questão de apagar da sua memória o nosso passado sujo, também exige que o esqueçamos completamente. E nisto se inclui também o perdão que devemos ter uns para com os outros. Como filhos de Deus e consequentemente da luz,
Nunca podemos permitir que o nosso coração arraste qualquer sentimento de mágoa de quem quer que seja, muito menos de um irmão. Fiz algumas coisas em casa hoje bem rápido. Agora são 1:50 da tarde. Estou aqui no ponto esperando o ônibus, porque hoje eu vou lá para o Brás, para a zona leste de São Paulo, participar da reunião mensal dos servos de Deus. Uma reunião preparada exclusivamente para aqueles servos que querem se tornar melhor, que querem mudar em alguma coisa na sua mente, no seu espírito, para se tornarem pessoas melhores para servir a Deus e ao próximo. Então estou esperando o ônibus chegar, vou passar na igreja para encontrar com a Cassi e nós vamos partir para o Templo de Salomão,